obrigada. Agora a gente passa a palavra ao Alexandre. Jesus te abençoe, Alexandre. Obrigada desde já. Eu que agradeço, que todos nós possamos neste momento compreender um pouco mais das lições do Evangelho, porque é a nossa meta, né? A nossa meta é caminhar para a nossa identificação com o nosso Pai, com Deus. E a cada dia, mediante esforços, a gente consegue. Apesar que, o que a gente entende? A doutrina espírita nos ensina que nós estamos caminhando para uma civilização completa, o que é natural que no momento ela esteja incompleta. E muitos dizem assim que nós estamos em um meio tecnológico, por exemplo. Eu aqui agora, fazendo esse estudo junto com vocês, eu estou na frente do celular, no qual nós estamos aqui conversando como se fosse uma videoconferência, fazendo um estudo online, uma coisa que nós nem imaginávamos alguns anos atrás, Enquanto isso tem uma outra câmera pequena aqui que já é Full HD, que está filmando para que eu possa colocar na internet, E do lado aqui, não sei se vocês observaram, a iluminação melhorou um pouco, Por quê? Porque eu comprei um daqueles anéis de iluminação, Que também fica num pequeno tripé aqui, tem vários níveis, tem vários focos de luz, sai de várias cores, Então tudo isso é tecnologia, olha só, sem dizer todas as outras coisas que nós sabemos que tem no mundo. Então são coisas que nos maravilham, brinquedos que nos maravilham, não é verdade? Mas isso não quer dizer que somos civilizados, Isso quer dizer que somos inteligentes. Ser inteligente é diferente de ser civilizado. Tanto que nós observamos tantas pessoas inteligentes na Terra, muitas estão presas. Muitas pessoas inteligentes estão presas, outras nós sabemos que não têm um bom caráter. Pelas histórias que nós sabemos da humanidade, quantas pessoas inteligentes que fizeram o mal, por exemplo? Nós sabemos de inúmeras. Se nós formos observar também, os exilados de Capela eram pessoas inteligentíssimas que estavam à nossa frente, muito à nossa frente, e tiveram de ser exilados para o nosso planeta. Por aí nós observamos então que a inteligência não quer dizer sabedoria. A inteligência só quer dizer que nós, espíritos imortais, filhos de Deus, já evoluímos em questão de inteligência, mas estamos esquecendo o porquê que a nossa inteligência ela pode então chegar a esse patamar. É para nos ajudar na moral. Nós ainda não entendemos. E nós estamos usando ela para nos engrandecer, para elevar o nosso orgulho, a nossa arrogância e a nossa vaidade. Consequentemente, elevando os nossos consumos na Terra do supérfluo. Então há pouco eu recebi um vídeo por WhatsApp e ele estava mostrando então em uma praia o tanto de plásticos. Plásticos ali, que nós descartamos com tanta facilidade. Hoje em dia tudo é descartável, Nós descartamos as coisas com tanta facilidade porque nós vamos então inventando coisas. Nós não conseguimos viver sem inventar coisas para nós de alguma maneira consumir. E com o tempo nós vamos observando que somos nós que sofremos com isso, nós que vamos pagar a conta, porque nós vamos continuar neste planeta ainda, a maior parte de nós, muitos que estão indo, vão voltar, E somos nós que vamos o quê? Colher o que nós estamos plantando, E já estamos colhendo já. E para seguir o Evangelho, no qual eu puxei um gancho do que eu falei até agora, que nós estamos no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Eu falei um pouquinho do Cristo e eu vou falar agora um pouco do Espiritismo. O Espiritismo, para nós que estamos entrando na doutrina espírita, já sabemos que nós buscamos lá de onde que veio a codificação há mais de 160 anos, que Kardec, um homem aparentemente comum, mas nós sabemos que guiado por Deus para poder codificar essa doutrina para nós, e então aparentemente cético, ele consegue então codificar essa doutrina a partir de uma espécie de ciência, percebendo a movimentação das cadeiras girantes, de tantas outras coisas, a manifestação dos médiuns, eles mesmos
com os médios, conversando com ele, e ele percebendo que tinha alguma coisa de diferente ali. Então ele consegue anotar toda essa manifestação desses espíritos, todos os conhecimentos que esses espíritos trouxeram para nós, e então codifica tudo em uma obra, né? E nós, a partir de Kardec, vem também vários outros que nos trouxeram, como Caibara Schutel, Leon Denis, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que também nos trouxeram um outro manancial para completar a obra de Kardec. E o Espiritismo, doutrina espírita, Espiritismo, para muitos é uma doutrina nova. E nós vamos observando que, na realidade, essa doutrina ela é mais antiga, ela começou junto praticamente conosco aqui nessa terra. E ela vem nos guiando, nos orientando através de vários nomes e buscando de alguma maneira fazer com que nós possamos entender que não estamos sozinhos. E aí então, desde lá atrás, com Sócrates, Platão, desde antes e o depois, os essênios, né, que já praticavam uma doutrina espiritualista, já acreditando na reencarnação, onde que muitos acreditaram que o Cristo até passou por eles, porque prega uma doutrina semelhante, mas nós sabemos que o Cristo, eles acreditam que o Cristo passou um tempo com os essênios para ele poder lembrar da sua doutrina. Mas nós sabemos que o Cristo, ele não precisou lembrar de nada, ele já veio com toda a sua bagagem. Tanto que o próprio Evangelho nós também encontramos na obra de Chico Xavier falando que essa passagem do Cristo com os essênios é uma ideia hipotética. Pode ter acontecido, mas pode não ter acontecido. E que também ele não necessitaria de passar pelos essênios para lembrar de sua doutrina. Porque assim, espírito crístico lá em cima, espírito crístico aqui embaixo. Porque o Cristo ele não precisa passar pelo esquecimento do passado. E lá, então, a partir do momento que nós vemos aqui as falas do Cristo, os seus ensinamentos, nós vemos ali uma doutrina espiritualista. Uma doutrina que fala de um outro reino. Uma doutrina que fala de um outro mundo. Uma doutrina que fala que é necessário nascer de novo. Lá atrás mesmo ele já estava falando isso. Que é necessário nascer de novo para que nós consigamos então trabalhar um novo ser humano. Sair daquele homem velho, daquele ser humano velho, para sermos então um ser humano novo. Com novas mentalidades, novos conhecimentos, novos passos, para que nós possamos de verdade praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque se formos observar, ainda somos bárbaros, muito bárbaros. Ainda brigamos por coisas nas quais daria para conversar ou simplesmente deixar para lá. Os duelos acontecem assim, ao meio-dia, ao entardecer, ao anoitecer, na frente de todos. E então lá em Uberlândia nós ficamos sabendo de um tiroteio, há pouco mesmo, então no meio da política também, desavenças, e um outro vem a matar, então um que estava ali aparentemente denunciando alguma corrupção. E assim nós vamos vendo que realmente a civilização na qual nós vivemos é incompleta. E essa doutrina, ela está aí para acordar aqueles espíritos que existem em nós, para que nós possamos sair dessa barbárie. Só que pelo que eu estou observando, parece que ainda vai demorar muito. Porque, tal qual um texto que eu separei aqui, para que nós possamos continuar esse tema, vem falar sobre campo de sangue. E nós ainda estamos em um campo de sangue. Todos os dias a gente olha na internet, a gente vê coisas tristes, não é? A gente na nossa cidade, nos noticiários, nos jornais, a gente vê coisa triste. Mas por que que isso ainda acontece? Acontece porque nós não estamos escutando as orientações do Cristo, de Deus em nossas vidas, né? Tal qual naquela época mesmo, temos isso lá no livro Boa Nova, e então Judas queria então juntar dinheiro, né, para trabalhar o reino dos céus, a vinda do reino dos céus.
E aí o Cristo, ele vai pedir permissão para o Cristo. O Cristo diz assim para ele: tudo bem, pode fazer a sua vaquinha para a vinda do reino de Deus, mas não deixe essas moedas tomarem o seu coração. Né? Mas acontece que nós ainda como Judas, nós ainda estamos nesse campo de sangue, deixando com que as moedas tomem lugar do amor, da misericórdia, da piedade. E muitas vezes também por causa da sensualidade, por causa do poder efêmero, por causa do sexo. Nós ainda temos essas desavenças uns com os outros, por causa de coisas que poderiam ser resolvidas, simplesmente a pessoa deixando para lá. Mais uma vez, buscando tentar escutar os ensinamentos do Cristo, no qual ele vem nos dizer: dê a outra face. Significa, não se vingue, deixa para lá, siga o seu caminho. Deixa a pessoa, então, se ela quer discutir, que ela discuta com o outro, se ela quer brigar, que ela briga com o outro, se ela quer uma coisa efêmera, deixa essa coisa com essa pessoa, né? E a gente vai tomar conta da nossa vida. É o que o Cristo vem nos pedir, e que nós oremos por aqueles que nos fazem o mal. Ele nos sugere que paguemos o mal com o bem. Por quê? Porque o que importa nessa terra é nós termos a consciência tranquila, paz na consciência. Porque essa paz na consciência faz com que quando nós chegamos do outro lado, podemos chegar bem lá do outro lado por causa dessa paz na consciência. Mas muitos ainda dizem assim: mas e a minha honra? E a ingratidão pela qual eu passo? E as dificuldades pelas quais eu estou passando? As pessoas me prejudicam. E aí a doutrina espírita vem nos ensinar paz na consciência, paciência, resignação, piedade, amorosidade, pagar o mal com o bem, deixar então essas coisas que muitas vezes poderiam ocasionar uma briga, vamos deixar isso para lá. Por quê? Porque isso faz com que nós consigamos, abrandar aquela injúria e violência que ainda assola a humanidade. Devido ao quê? O materialismo. Nós ainda estamos nessa ideia do materialismo. É ele que impera em todas as sociedades. São os poderes temporais, a sensualidade, o sexo. Isso então domina todas as paragens. E o Espiritismo, de alguma maneira, ele vem trabalhar em nós, apesar de crianças ainda, lá atrás. Ele vem trazer toda uma simbologia e agora ele já traz coisas para atender-nos como se fôssemos adultos. A candeia, então, ela sai debaixo da cama, ela sai debaixo dos alqueires e ela está para todos nós. Mas nós não estamos com vontade o suficiente para nos aproximarmos de Deus. Nós ainda queremos, então, o quê? Os nossos negócios. Nós ainda queremos as nossas casas no campo. Nós ainda queremos essas desavenças que nós encontramos nos bares das vidas, nas festas da vida. E é por isso então que sofremos tanto. E a conta está chegando, está pesando para todos nós. Mas tudo bem, essa doutrina, de alguma maneira, cedo ou tarde, ela vai conseguir o seu intento. Tal qual o Cristo vem nos dizer lá atrás, que o progresso chegará para todos nós. Nenhuma ovelha vai se perder. Todos nós vamos compreender. Tá certo que uns menos, outros mais, porque tem aquele aproveitamento, 30, 60, 100 por um. E tem alguns ainda que estão lá nos espinhos, muitos estão sobre as pedras. São raros aqueles que trabalham a boa terra para poder entender de verdade, para poder de verdade trabalhar sabedoria em seus corações. Mas deixa eu ir para aquele texto que eu havia separado, no qual ele vem nos dizer sobre os campos de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo, no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue, e buscando desfazer-se
rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado, desde então, Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o Mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros, quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram. Procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Nós sabemos que a carne não é nada e o espírito é tudo. Mas se não tiver o domínio da carne, a gente se enrola, a gente se perde nos tempos das reencarnações. E aí então o Cristo, junto com seus discípulos, em um dos momentos de pregação, ele observa que naquele momento que não teve pão para aqueles que estavam ali famintos, as pessoas foram se esvaindo. E aí o Cristo então percebeu que as pessoas ainda estavam muito desapegadas no ganhar. Quer dizer, elas só iriam ouvi-lo se ganhassem ali o pão, se ganhassem o alimento. Se em algum momento não tivesse, elas iriam embora. E o Cristo triste então pergunta para os seus discípulos: vocês também querem ir? Mas aí os discípulos, já entendendo o que significava estar com o Cristo, então falam assim para o Cristo: que isso? A quem devemos de procurar? Porque só você tem palavras de vida eterna. E é para isso que nós devemos acordar, para as palavras de vida eterna, para os ensinamentos de vida eterna e principalmente para as práticas de vida eterna. Porque é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. E no Livro dos Espíritos vem nos dizer assim, influência do Espiritismo sobre o progresso. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção. Porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais, mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Sabendo disso, o que nós podemos fazer? É continuar nas nossas orações, orando para um mundo melhor e buscando as nossas transformações morais, dominando as nossas más inclinações e buscando orar para o nosso semelhante. Nós não somos melhores do que ninguém, mas muitos de nós já estamos começando a dominar aquele ego, aquele orgulho, aquela vaidade que nós temos. E isso são pontos positivos. Por quê? Porque é essa doutrina que está transformando isso. E muitos vêm dizer, mas tem muitos aí que não são da doutrina espírita. Exato, não são. Mas também o Evangelho vem nos dizer que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Todas as doutrinas, se nós formos observar, já são espiritualistas. Todas elas.
Até o catolicismo está falando das coisas do Espírito, que nós devemos trabalhar as coisas do Espírito. E eles não estão mais falando abertamente céu e inferno, porque já observaram que muitos alegam isso como histórias da carochinha. O que significa que nós devemos então abraçar essas oportunidades que temos, reencarnatórias, as convivências, a família, o trabalho, as oportunidades de estudo, porque tudo isso traz então transformações que vão nos tornar seres melhores. Porque nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos. Nós precisamos estar nessa condição. Para quê? Para superar então toda uma animalidade que é a ignorância do espírito. Mas nós vamos conseguir, e eu tenho fé nisso. Apesar de muitos nos tempos atuais estarem com a fé tão baixa, as dúvidas estão então de uma maneira tão alta que as pessoas estão realmente com dúvida se existe um Deus que está acima de todas as coisas e que cuida de tudo, né? Isso infelizmente está acontecendo. Mas nós devemos também lembrar de uma coisa. A fé ela é testada de verdade. Não é nos momentos de fartura. São nos momentos de dificuldade. Então nós estamos sendo testados agora. Nós estamos sendo testados para que a espiritualidade possa saber quem tem fé de verdade. Quem tem fé de verdade entende a situação pela qual nós estamos passando como enviada por Deus. Porque tem um porquê. O acaso não existe. Se tem a mão de Deus, o que nós devemos fazer então? Confiar, aceitar e buscar então a todo custo superar as dificuldades que esses flagelos vêm nos trazer. E para finalizar esse pequeno texto, eu vou buscar resumi-lo porque ele é um pouquinho grande. O Espiritismo pergunta: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Tua mente já dispõe, nas criptas da memória, de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes planetas. Já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Já vestiu todas as roupas, já participou de todos os salões das aristocracias e de penúria do plano terrestre. Já figurou em todos os quadros de poder. Já passou por todos os quadros morfológicos e de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Militão Pacheco, do livro O Espírito da Verdade. Olha que texto forte. Olha o tanto que ele bate em nós e puxa as nossas orelhas. Que possamos entender que somos filhos de Deus, espíritos imortais, ainda imperfeitos, mas
perfectíveis e podemos alcançar uma perfeição aproximada de Deus, nos identificando com Ele, com o seu amor, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua misericórdia. Falta então vontade da nossa parte de aceitar essa paternidade. Vamos abraçar essa causa que é senão a nossa própria causa. Vamos caminhar junto com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. E assim como ele disse, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ninguém evoluirá senão por Ele. Essa é a minha mensagem. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa e eu agradeço de pronto por todo o carinho. Um abraço para todos vocês.